Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a essa primeira aula de matemática do Soma Concursos, nesse intensivão A Polícia Militar do Paraná. Bem, gente, na aula de hoje a gente vai ver a respeito sobre matemática básica, as bases que a gente utilizará durante todo o nosso curso de matemática. Serão algumas aulas aí para aprimorar, para intensificar o que já está na sua cabeça e melhorar em alguns pontos que podem ainda ser melhorados, ok? Então, eu sou o professor Gustavo Teixeira, estarei com vocês nessa jornada aí até a aprovação, ok? Então, quanto à parte de matemática, estou aí com vocês. Bem, moçada, na aula de hoje, a gente vai falar sobre matemática básica. Então, iniciando aqui com os conceitos de potenciação. Okay? Eu não vou ficar falando sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, porque acho que vocês já estão carecas de saber. Mas potenciação é um assunto que talvez um ou outro pode ter uma dificuldade. Então, potenciação. O que é uma potenciação? Potenciação nada mais é do que você pegar um número e multiplicar esse número por ele mesmo quantas vezes for necessário. Okay? Então, deixa eu pegar aqui o nosso laser para falar melhor. Beleza. Olhem comigo aqui na definição de potência, tá? Aqui nós temos A, que é uma base, e N, que é o expoente. Okay? Esse A, que é a base, é o número que vai ser multiplicado. E o N, que é o expoente, é a quantidade de vezes. Beleza? Então, lá, se eu tiver 2 elevado a 3, eu vou pegar o 2, multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza? Cuidado, gente, cuidado. Você não vai multiplicar o de cima pelo de baixo. Não vai multiplicar o de cima pelo de baixo. Pelo amor de Deus. Ok? Não faça isso. Você irá pegar a base e multiplicar pela quantidade de vezes que está representado o número lá de cima. Beleza? Então, se eu tiver 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, eu não vou pegar o 2 vezes 3. Eu vou pegar 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, espero que isso esteja claro com vocês. Outra coisa, potência de expoente negativo nada mais é, você não irá fazer nada mais do que inverter esse expoente, a base e trabalhar ela como se fosse positivo. Como assim? Veja só, aqui eu tenho A elevado a menos N. Esse menos N, esse menos aqui, significa inverter. Pensa, A elevado a N invertido pelo sinal de menos. Então, isso aqui, A elevado a menos N, vai ser igual a 1 dividido por A elevado a N. Beleza? Então, espero que isso também esteja claro para vocês. E outra parte importante, outro conceito importante para a gente é a potência de expoente racional. Ou seja, um número cujo expoente é uma fração. Quando isso acontecer, esse expoente fração vai se transformar numa radiciação. Então, expoente fração transforma numa radiciação, numa raiz. E tem um macetinho bem claro, quem está por baixo vai para cima, vai para fora, quem está por cima vai para dentro. Beleza? Então, A elevado a M dividido por N vai ser igual a raiz enésima de A elevado a N. E veja, o N que estava embaixo foi para fora, foi para a parte aqui da raiz. E o M que estava em cima vai vir aqui para dentro, né, elevando o A. Temos também algumas propriedades de potência que são interessantes para vocês pegarem também nessa matemática básica. Tá? Veja, bases iguais multiplicando, você irá multiplicar os expoentes. Né? Aliás, você irá somar os expoentes. Aqui está errado, meus queridos. Mil perdões. Você irá somar aqui os expoentes. Tá? Soma, só lembrar do melhor curso, do melhor intensivão do Brasil. Tá? Nosso soma. Então, bases iguais, soma os expoentes. Multiplicando nesse caso. Agora, bases iguais dividindo, você irá subtrair os expoentes. Você irá pegar o de cima menos o de baixo. Menos o expoente de cima, menos o expoente de baixo. Beleza? Agora veja, potência de potência, né? A elevado a M elevado a N
né? Note que aqui temos um parênteses, isso é importantíssimo, esse parênteses aqui, se eu tiver uma potência aqui dentro elevado a um número, eu irei multiplicar esses expoentes, beleza? Então, se eu tiver A elevado a N elevado a N dentro de um parênteses, multiplico. Professor, mas se eu não tiver o parênteses? Aí, meus queridos, você irá pegar o M, elevar a N, depois pegar esse resultado, elevar a A, ok? Mas isso normalmente não cai, é impossível, quase impossível cair. Se cair alguma coisa do tipo, vai ser com parênteses. Se tiver parênteses, multiplica os expoentes. Beleza, agora se eu tiver a multiplicação das bases elevada a um expoente, o que eu vou fazer? Fazer a distributiva, pegar esse expoente nesse A e o expoente no B. O expoente, os números que estão multiplicando sendo elevados aos expoentes. Okay? Se eu tiver uma divisão, a mesma coisa. Né? O numerador será elevado ao expoente igual o denominador. Beleza? E se eu também tiver A elevado a zero, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Menos o próprio zero. A não pode ser zero. Tá? Isso é uma frescura da matemática. Não existe A elevado a zero. Okay? Então, isso foi sobre potenciação. Tá? Radiciação. Radiciação é mais tranquilo, a gente vai falar de raiz. Ela tem aquela mesma propriedade da potência. Se eu tiver uma raiz grandona, pegando uma fração, pegando uma divisão, eu posso transformar em raízes pequenininhas. Note, eu posso fazer raiz do denominador e do numerador. Ok? Mesma coisa com a multiplicação. Se eu tiver uma raizona, pegando uma multiplicação, eu posso dividir essa raizona em raizinhas. Tá? Então, raiz de A e raiz de B. Ok, algumas coisas você tem que tomar cuidado na radiciação. É quando você envolve soma e subtração, beleza? Você não pode fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui em cima, divisão e multiplicação, com a soma e subtração. Não pode, tá? Você não pode falar que a raiz de A mais B é diferente, é igual, aliás, a raiz de A mais raiz de B. É diferente, tá? Então, você não pode pegar a raizona da soma e transformar em raizinhas. Isso não. E a mesma coisa com a subtração, ok? Então, cuidado. Você só pode dividir, pegar a raizona, transformar na raizinha em divisão e multiplicação. Além disso, temos raízes dentro de raízes, que é bem mais raro de acontecer, mas vai que acontece. O que você irá fazer? Você irá multiplicar os números que estão na raiz. Então, vamos supor que seja raiz quadrada de raiz cúbica de A. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz quadrada vezes raiz cúbica, que no caso 2 vezes 3, né? Então, vai ser raiz sexta de A. Beleza? Então, eu multipliquei os números que estão lá em cima. Outra coisa importante que muita gente pode errar é a propriedade distributiva. Tá? Propriedade distributiva, gente, muita gente erra. Pra caramba. E o que é? É a coisa mais fácil do mundo. Tá? Propriedade distributiva é quando você tem uma multiplicação e uma soma entre parênteses. Beleza? O que você vai fazer? Regra do chuveirinho. Você irá pegar o número que está multiplicando e multiplicar por cada termo da soma. Beleza? Então, esse A aqui, que está multiplicando do lado de fora do parênteses, ele vai multiplicar o B mais o A vezes B mais o A vezes C. Vai multiplicar cada termo. Ok? Então, gente, tome cuidado. Você não irá fazer A vezes B mais C. Muita gente faz isso. Seu concorrente vai fazer isso, mas você não vai fazer. Por quê? Você aprendeu aqui na matemática básica, você relembrou esse assunto. Tá? Temos também a distributiva quando há duas somas, uma soma multiplicando outra soma. Mesma coisa, gente. Cada termo da primeira soma vai multiplicar cada termo da segunda soma. Então, eu vou ter o chuveirinho aqui. Chuveirinho A vezes D mais A vezes C, A vezes D mais A vezes C. Aqui multiplicamos o primeiro termo. Agora o segundo termo. B vezes D, aqui nesse caso, e B vezes C, aqui neste caso. Tranquilo, gente? Então, propriedade distributiva
Só lembrar de fazer o chuveirinho. Outra coisa importante, regra dos sinais. Muita gente erra em regra dos sinais, tá? Lembrar, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Lembra, né? Tem o macete clássico. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Okay? Agora, se eu tiver o amigo do meu inimigo, também é meu inimigo. E o inimigo do meu amigo também é meu inimigo. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. E inversos, sinais diferentes, tudo dá menos. Muito cuidado com a regra de sinais, tá? Regra de sinais vai aplicar principalmente em multiplicação e divisão. Beleza? Ou quando o número está entre parênteses. A gente vai ver em um exemplo aí no final que a gente vai precisar fazer regra de sinais porque o número está dentro em parênteses. Beleza? Tranquilo? Então essa é a regra de sinais. Lembrar, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultados negativos. Uma coisa importante, gente, que muita gente deixa passar batido, são os produtos notáveis. Produtos notáveis meio que uma decoreba, dá para você fazer? Dá para você fazer na hora? Claro que dá, mas é mais fácil decorar. Produtos notáveis são esses três. Tem mais, que quando a gente envolve cubo, mas esses nunca caem, tá? Basicamente. Os que mais caem são os que envolvem quadrado. Tá? Temos o primeiro caso, que é o quadrado da soma. Quadrado da soma, ou seja, tem um número A mais um número B, essa soma é elevada ao quadrado. Isso aqui nada mais é, né, o quadrado da soma, não é, cuidado, gente, cuidado, não é, se eu falar A mais B ao quadrado, não é A ao quadrado mais B ao quadrado. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, você vai errar. Aí vai ter uma alternativa lá com essa resposta, tá? A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Só lembrar, o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Repitam de novo. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Repetindo 20 vezes aí você decora. Ok? Mas, pelo amor de Deus, A mais B ao quadrado não é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tira isso da sua cabeça. Né? O quadrado da diferença agora, A menos B ao quadrado, vai ser quase igual o primeiro, quadrado da soma. Só muda o sinalzinho. Então, A menos B ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos repetir de novo. A menos B ao quadrado é igual ao quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo? É simples, é bem simples, tá? É questão de memorizar. E o último, né, o produto da soma pela diferença, pode ser o mais esquisito aí, mas esse é o último aqui, né? Aí você vai ver que é bem tranquilo. Produto da soma pela diferença, ou seja, eu tenho uma soma multiplicada por uma diferença. Então, A mais B vezes A menos B. Neste caso aqui vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Tranquilo, gente? Então, A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Beleza? Então, esses são os produtos notáveis. Bem, agora a gente vai para a resolução de expressões numéricas. Né? Como a gente vai resolver uma expressão numérica? Pode ser que caia na sua prova de concurso. Primeiro, a gente vai dividir em duas partes. Veja, a gente vai falar a respeito da pontuação dos sinais, dos sinais aqui, no caso, e temos as operações, tá? Prioridade primeira na pontuação e prioridade segunda nas operações. Primeiro, a gente vai eliminar os parênteses, depois colchetes, depois chaves. E quando formos falar de operações, vai do mais complexo até o mais simples, ou seja, mais complexo.
potência é radiciação, que no caso é raiz, né? Depois multiplicação, divisão, e depois adição e subtração. Okay? Seguiu essa ordem, gente. Balela, né? Corre pro abraço que tá tranquilo, você fez certinho. Beleza? Então, pontuação, parênteses, colchetes e chaves. Né? Se for só parênteses, pode ser que você tenha lá uma prova que te mostre só parênteses, sem colchetes, sem chaves. Você irá iniciar pelo parêntese mais interno, tá? Né? Os outros aí seriam como representações de colchetes e chaves. Então, parênteses, colchetes e chaves, depois operações, potência, raiz, divisão, multiplicação e adição e subtração. Beleza? Aqui vamos ter um exemplozinho, vamos resolver essa expressão algébrica. Note, primeiro, então vamos pela pontuação. Eu tenho que resolver primeiro os parênteses. Veja o que está dentro do parênteses. Raiz de 16 mais 5. O que eu resolvo aqui primeiro? Radiciação. Agora a gente vai para as operações. Então, eu resolvo aqui radiciação. Raiz de 16, 4. Tá? Agora, terminou aqui, vamos para a multiplicação. 4 vezes 5, 20. Beleza, terminei aqui, retiro do parênteses, vou para os colchetes. Colchetes, temos 4 elevado ao cubo menos 20. Beleza, agora aqui eu vou resolver primeiro a potenciação. 4 elevado ao cubo, 64. 64 menos 20, vamos para a subtração agora, como não tem nem multiplicação nem divisão, vamos para a subtração. 64 menos 20, 44. Tá? Beleza, terminei aqui, posso ir para as chaves. Né? Agora eu vou para as chaves. O que temos na chave primeiro? Raiz de 36, né? Temos que raiz de 36 é igual a 6. E vejam, gente, né? Poxa, professor, tá doido? Você pulou uma parte. Veja que aqui eu posso fazer, né? Quando eu tenho, eu posso juntar de 2 em 2. Veja, eu juntei aqui o 5 e o 44. Note que não temos nenhuma multiplicação, nenhuma divisão, nenhuma potência, nenhuma raiz. Então, esse 5 e esse 44 eu posso já trabalhar na parte de soma e subtração. Então, eu posso já somar direto esse 5 e 44. 5 mais 44, 49. Beleza? Agora, se tivesse uma multiplicação ou tivesse uma divisão, uma potência, uma radiciação, aí eu teria que resolver isso primeiro, para após isso resolver a soma. Tá? Então, agora vamos resolver, terminar as chaves, né? 49 mais 6, 55. Beleza, gente. Agora eu posso resolver o resto. Acabou tudo, vou resolver o resto. Eu posso resolver, então, primeiro agora. A gente vai resolver a potência, né? E depois a gente vai resolver a divisão, tá? Note que o divisor, né? Esqueça que eu não estou falando agora da divisão. Note que o divisor da operação é sempre o sinal de mais e o sinal de menos, tá? Veja, aqui, nesse caso, eu dividi aqui, né? Aqui está, eu somei nessa parte, né? Fiz a raiz aqui, separado por um sinal de mais. Note que aqui eu também vou fazer essa mesma coisa, essa mesma ideia, tá? De resolver a potência e resolver a divisão. Tudo isso separado por um sinal de mais. Ô, professor, confundi aí com você falando isso, tá? Mas, gente, você pode resolver passo a passo, tranquilamente, vai dar o mesmo resultado. Estou ensinando aí práticas para você fazer mais rápido, beleza? Então, vamos lá. 4 elevado ao quadrado, 16. 55 dividido por 11, 5. Então, temos como resultado 16 mais 5, 21 como resultado da nossa expressão. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa expressão, nossa resolução. Tá? Agora a gente vai para uma parte extremamente importante da aula, tá? Prestem muita atenção nessa parte, né? Que é a decomposição de um número em fatores primos. Para decompor um número em fatores primos, nós iremos pegar esse número e dividir pelo menor divisor primo deste número até chegarmos a 1. Como assim, professor? Veja, 84. Primeiro, vamos lembrar dos números primos. Números primos são aqueles números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Tá? No caso, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okay?
Vamos lembrar só desses 5 primeiro. 2, 3, 5, 7 e 11. Beleza? Esses são os que mais são utilizados. Então, a gente vai pegar esse número que a gente quer decompor e ir dividindo por esses números, que eu acabei de falar, pelos números primos. Então, vamos pegar o 84. Qual que é o menor número primo que eu posso dividir o 84? Poxa, 84 é par. Então, eu posso dividir 84 por 2. Então, veja, 84 dividido por 2 vai dar 42. Tá? Note que para eu decompor, eu tenho que fazer essa barrinha aqui. Tá? Fazer essa barrinha. Colocar o número primo do lado oposto a essa barrinha, né? E colocar o resultado da divisão embaixo do número que eu estou analisando. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Essa é só a estrutura que eu irei utilizar para decompor o número. Tá? Então, veja, 84 dividido por 2 dá 42. 42, qual que é o menor número primo que eu posso dividir ele? Veja, 42 é par. 42, então eu posso dividir por 2 novamente. 42 dividido por 2, 21. 21 dá para dividir por 2 novamente? Não, 21 é ímpar. Poxa, agora dá para dividir por 3? Poxa, vamos lembrar da regra da divisibilidade por 3. Para o número ser divisível por 3, a soma dos seus números tem que dar um múltiplo de 3. Então, 2 mais 1 dá 3. 3 é múltiplo de 3, então eu posso dividir. 21 dividido por 3, né, vai dar 7. 7 agora não é mais múltiplo de 3. 7 não é múltiplo de 5, mas 7 é múltiplo de 7. Ele é um número primo. Então, 7 é divisível por 7. E no caso vai dar 1. Poxa, chegamos no 1. Parou aqui agora. Agora decompomos já o número em fatores primos. Então, 84, eu posso dizer que é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Beleza? Isso é extremamente importante, tá, gente? Extremamente importante para quando a gente for trabalhar com fração. Então, 84 pode dizer que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Beleza? Vamos decompor o 900 agora. Rapidão agora, tá? 900, par, dá por 2. 900 por 2, 450. 450, par, dá por 2. 450 por 2, 225. 225 dá por 2? Não dá mais. Vamos ver se dá por 3. 2 mais 2, 4, mais 2, 5. Mais 2, 9. 9 é divisível por 3. Beleza, 9 é divisível por 3, então dá por 3. 225 dividido por 3, 75. 75 dá por 3, 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3, então 75 dividido por 3, 25. 25 é divisível por 3, 2 mais 5, 7, não é divisível por 3. É divisível por 5, vamos lembrar da regra de divisibilidade pelo 5. Tem que terminar, o número tem que terminar em 5 ou em 0. 25 terminou em 5, então é divisível por 5, né? 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dá por 5 novamente, dá 1 no caso. Então, 900 eu posso escrever na forma de 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5 vezes 5. Beleza? Vamos fazer o último aí para fechar, 64. 64 é par, dá por 2, no caso dá 32. 32 é par, dá por 2, no caso 16. 16 é par, dá por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 é par, dá por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 16, se eu decompor, 64, se eu decompor em fatores primos, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, no caso dá 2 elevado a sexta, beleza? Então, veja que é fácil a decomposição em fatores primos. E onde a gente vai utilizar isso? No mínimo múltiplo comum. Né? Esse é o primeiro e mais importante caso que a gente vai utilizar a decomposição de fatores primos. O mínimo múltiplo comum é o menor número, né, que é múltiplo comum dos números dados, dos números analisados. Para a gente fazer, para a gente descobrir qual é o mínimo múltiplo comum entre os números, a gente vai fazer a decomposição em fatores primos de todos os números ao mesmo tempo, ok? Então, eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum, MMC, de 84 e 30. Agora é só eu fazer
a decomposição dos dois números ao mesmo tempo. Eu não precisa o número ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Basta ser de 1. Né? Lembra, até a chegada aí, todos os resultados 1. Veja só, deixa eu ilustrar com você. 84 é par? Poxa, 84 é par. 30 é par? É também. Então, os dois dá por 2. 84 dividido por 2, 42. 30 dividido por 2, 15. 42 é par? Dá por 2? Dá também. 15 dá por 2? Não dá, mas 42 dá, né? Então, 42 dá por 2. 42 dividido por 2 dá 21. E o 15, como não dá por 2, eu abaixo. 21 dá por 2? Não dá mais por 2, mas dá por 3. 21 dá por 3, beleza. 15 dá por 3? Dá também. Então, os dois são divisíveis por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 15 por 3 dá 5. Então, 7 e 5 são os nossos finais. 7 e 5 são primos. Eu não preciso nem perder tempo. Eu vou ter o primeiro dividido por 5, que vai dar 1, e o outro dividido por 7, que vai dar 1 também. Chegamos aqui no resultado. 2, 2, 3, 5, 7. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação desses números. Né? Multiplicou 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7. No caso, 210 é o nosso mínimo múltiplo comum entre 84 e 30. Beleza? Vamos fazer com 3 agora. 84, 30 e 900. Todos dão por 2, né? 42, 15, 450. Todos dão por 2, 42. Vai dar 21, 15 não dá. Então, abaixa, 450 dá, então vai dar 225. Dá por 3 agora, não temos mais nenhum com 2. Então, 21 por 3 dá 7, 15 por 3 dá 5, 225 por 3 dá 75. Poxa, dá por 3 novamente, né? Veja, 7 dá por 3? Não dá. 5 dá por 3? Não. Mas 75 dá. Então, 75 dividido por 3, 25. O 7 e o 5 eu só abaixo. Agora, dá por 3 novamente esses números? Não dá, mas dá por 5. Veja, 7 não dá por 5, 5 dá por 5, né? Que dá 1, 25 dá por 5. Beleza? Que dá 5. Dá por 5 novamente, 5 por 5 dá 1, e 7 é o resto do 1. E o mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação de todos esses números, que no caso vai ser 6.300. Vamos fazer o último. Note aqui, gente, que esses três números são primos, 5, 7 e 2. Então, o mínimo múltiplo comum deles vai ser a multiplicação desses números. 2 vezes 5 vezes 7 vai dar 70. Beleza? Números primos, múltiplo comum, de boa, né, gente? Só fazer a decomposição dos números ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar sobre números mistos, tá? Números mistos nada mais são do que uma parte inteira, uma parte fracionária, tá? Agora a gente vai ter que saber como transformar um número misto em uma fração pura. Para fazer isso, basta multiplicar a parte inteira com o denominador e esse resultado somar com um numerador. Beleza? Então você vai pegar o inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com um numerador. Tá? O resultado aqui vai ser a fração pura para a gente. Então, é assim que você transforma um número misto em fração pura. E se eu quiser transformar a fração pura em um número misto? Bom, para isso, o numerador tem que ser maior que o denominador. Beleza? E o que você vai fazer? Dividir o numerador pelo denominador, tá? Foi mal aqui, né? Pelo denominador, tá? E o resultado é a parte inteira. E o resto é o novo numerador. Beleza? Então, aqui, 29 dividido por 6 vai dar 4. 29 vezes 24 vai dar 5. O resultado aqui é a parte inteira e o resto é o novo numerador. Beleza? Bem, agora uma das partes mais importantes da aula, que é a redução de fração ao mesmo denominador. O que você fará aqui? A gente vai fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Tá? Isso vai ser o nosso novo denominador, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Tá? Depois, vamos dividir o MMC, né, pelo denominador de cada fração. E, por fim, vamos multiplicar o resultado dessa divisão pelo numerador. Né, olha aqui eu invertendo novamente, pelo numerador,
que isso será o nosso novo numerador. Ok? Vamos passar para um exemplo que vai ficar bem mais simples para você. Aqui, eu quero transformar essas duas frações em mesma base. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar o MMC dos denominadores. Então, o MMC de 15 e 25. O MMC de 15 e 25, fazendo todas aquelas contas que eu ensinei para você, dá 75. Beleza, segundo passo. Vou pegar esse MMC, dividir por cada denominador. Dividir por cada denominador, então, 75 dividido por 15 vai dar 5, e o outro 75 por 25 vai dar 3. Dividir, agora eu irei pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador de cada fração. Então, 5 vezes 4 e 3 vezes 3. Temos um resultado, as nossas frações com o mesmo denominador. 20 dividido por 75 e 9 dividido por 75. Ok? Então, é assim, é bem tranquilo, né, gente, para fazer essa transformação. Ok, agora nós iremos falar sobre adição e subtração de fração. Você irá seguir esses 3 passozinhos aqui, bem simples, tá? Para a gente resolver adição e subtração. O primeiro deles, você sempre vai trabalhar com frações puras. Então, se tiver uma fração, um número misto, aliás, você irá transformar em fração pura. Segundo, sempre reduza o mesmo denominador. Sempre reduza o mesmo denominador. Beleza? Isso é importantíssimo. E por fim, conserve o denominador e some e subtrai os numeradores. A adição e subtração, você vai mexer apenas nos numeradores. Beleza? Vamos no exemplo, né? 2, 4 quinzeavos mais 3, 25 avos. Aqui, então, o primeiro passo tem que transformar isso aqui em uma fração pura. Faço todos os quesitos lá, né? Divido e somo, ou multiplico. Aliás, eu faço todos os quesitos, né? E transformo ela em um numerador. Ou seja, eu multiplico e somo, né? E transformo ela numa fração pura. Ok? Transformando numa fração pura, eu tenho que reduzir no mesmo denominador. Agora, para reduzir no mesmo denominador, a gente faz todo aquele trabalho que a gente fez, de fazer o MMC, depois pegar o MMC, dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Feito isso, a gente vai ter as duas frações aqui. Agora, por fim, será conservar o denominador e somar os numeradores. E com isso, chegamos no nosso resultado. Beleza? Bem tranquilo aqui, né, gente? Adição e subtração de fração é bem tranquilo, mas você vai ver que é mais tranquilo ainda a multiplicação de fração. A multiplicação de fração, você, do mesmo jeito, vai trabalhar com frações puras apenas, tá? Mas, aqui você vai pular a etapa, você não vai precisar reduzir o mesmo denominador. Você pode, sim, trabalhar com denominadores diferentes, tá? E, por fim, será multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ok? Então, aqui, vamos fazer o exemplo. 2, 4 quinzeavos mais vezes 3, 25 avos. Transformou em fração pura. Lembra, não preciso reduzir ao mesmo denominador. Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. O resultado dessas multiplicações vai ser a nossa nova fração. Beleza? Então, multiplicação mais simples ainda. Tá? Por fim, nós temos a divisão de fração. Basicamente a mesma coisa que a multiplicação, tá? A única coisa que vai mudar é o passo 3. Né? O passo 1, você vai continuar trabalhando com frações puras. Passo 2, você não vai precisar reduzir ao mesmo denominador. E o passo 3, que é o diferente, é a famosa frase conservar o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo. Tá? Então, fazendo aqui os passos. Transformou aqui em fração pura e conservou o de cima e multiplicou pelo inverso do de baixo. Veja, aqui eu transformei o de cima em uma fração pura, inverti o de baixo. Veja, aqui o 25 era o denominador e o 3 o numerador. Agora eu inverti, o 3 passou a ser o denominador e o 25 o novo numerador. Daí eu trabalho como se fosse uma multiplicação normal, ok? Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. Vai chegar no nosso resultado, que aqui no caso eu simplifiquei para vocês. Beleza, gente? Bem, agora nós vamos para o exercíciozinho de fixação, né, da banca UFPR, que é a banca que irá fazer a prova da PM para vocês. Tá? Exercício de fixação básico aqui para a gente pegar bem esse conteúdo. Vamos lá. Dado y igual
a esse trambolho todo, então o valor de y é igual. Então, gente, a gente vai trabalhar com aquela parte de resolução de expressão e todos aqueles conceitos que a gente trabalhou na aula de hoje. Tá? Note, vamos resolver então essa expressão. A gente tem que começar pelo que está em parênteses, né? Veja que o que está em parênteses aqui, o que está em parênteses aqui é o menos 2 e o 27 elevado a 2/3. Só que veja também, gente, que eu posso trabalhar com a raiz que está ali também. Porque está separada pelo sinal de mais. Deixa eu pegar aqui o verde. Tá. Ela está separada, esse sinal de mais aqui, está separando a raiz do resto. Beleza? Então, posso trabalhar com essa raiz já direto. Poxa, professor, não quero, tenho medo, vai que dá errado. Você pode trabalhar passo a passo também, tranquilamente. Ok? Então, eu vou trabalhar com o que está dentro do parênteses e o que está, e aqui no caso, a raiz também. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui. Tá. Raiz quíntupla de 32. Quando vocês tiverem uma raiz desse jeito, com um número esquisito aqui, que não for quadrado ou algum cubo, você sempre irá fazer a decomposição em números primos. Tá? Eu fiz a decomposição no 32 e deu 2 elevado à quinta. Esse 2 elevado à quinta eu posso cortar. E no caso aqui vai nos dar 2. Beleza? Então, agora aqui, temos dentro do parênteses. Vamos trabalhar primeiro a potência. Lembra? Potência primeiro. Então, menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2, vai dar 4. Lembra? Menos com menos, dá mais. 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Mais 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Mais com menos, vai dar menos. Então, no caso aqui, nós temos como resultado menos 8. Agora, a gente faz o jogo de sinal aqui fora. Mais com menos, vai dar, lembra, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então, temos aqui, fora do parênteses, menos 8. Beleza? Aqui nós vamos ter também, nesse outro caso, nós vamos ter uma potência com número racional. Tá? Então, é só lembrar, o que está em cima vem para dentro, e o que está para baixo vem para fora. Beleza? Então, a gente vai ter raiz cúbica de 27, aqui no caso, 27, elevado ao quadrado. Esse 27 aqui, eu fatorei ele, eu decompus ele em fatores primos e cheguei que 27 é igual a 3 ao cubo, 3 elevado ao cubo. Tá? Então, trabalhamos aqui com 3 elevado ao cubo. Eu posso simplificar aqui já direto, esse 3 elevado ao cubo e essa raiz cúbica. Beleza? E vai sobrar para mim 3 ao quadrado. Beleza? Bem, agora nós temos também esse 2 elevado a menos 2. Lembra? Sinal de 2, sinal negativo, inverte. Então, eu vou ter 1 elevado a 2 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que 1 elevado a quarta. Poxa, fiz isso, agora vamos terminar de resolver. Vamos resolver aqui primeiro. Primeira potência. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Aqui, esse sinal de mais, ele separa essa outra expressão aqui. Então, eu posso trabalhar tranquilamente com ela. Poxa, professor, posso trabalhar em partes? Claro que pode. Aqui eu só estou fazendo direto para você ver. Então, vai ficar 2 menos 8, vai ter menos 6. Beleza? Então, por fim, a gente vai ter menos 6 mais 9, que no caso vai dar 3 para a gente. Tá, aqui é um 4, tá, gente? Eu confundi. Foi mal, foi mal. Tá? Então, temos 3 dividido por 1/4. Poxa, divisão com fração. Conservo de cima, multiplico pelo inverso do de baixo. Tá? Então, o que vai sobrar para a gente? 3 vezes 4 dividido por 1. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. E nosso y é igual a 12. Então, resposta letra D. Beleza, gente? Bem tranquilo essa questão, né? Só você resolver por partes, lembrar de toda aquela história que a gente contou. Ok? Então, gente, aqui está os tópicos importantes da aula de hoje. Espero
quero que vocês tirem um print disso aqui para vocês levarem para a prova do concurso no dia, para dar aquela lida rapidão, ok? Então, aqui nós temos os tópicos importantes, deem um print, tá? E para mais dicas aí, aconselho que vocês sigam a gente no Instagram, tá? Ali a gente vai estar sempre postando dicas, né, para o concurso, sobre a matéria, sobre como resolver as provas, beleza? Então, siga a gente no Insta, né? Chama lá, a gente tira suas dúvidas também, beleza? Bem, gente, muito obrigado a todos, espero vocês na nossa próxima aula. Essa aula aqui foi uma aula base para as outras aulas, então, as outras aulas a gente vai pegar pesado, tá? Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.